A graça e a paz para todos os amados irmãos. Meus irmãos, vamos ler aqui em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho nele contentamento. Sabemos que todos nós chegaremos a um final na velhice, depois da morte, aonde estaremos desfrutando de um outro paraíso que não seja aonde nós estamos aqui na Terra, mas que seja um paraíso novo, uma nova Jerusalém, uma cidade santa que Deus preparou para o seu povo. E assim estaremos com ele para sempre. Mas no versículo do capítulo 12, no versículo 7, olha o que diz. E o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, todo ser humano aqui na terra a maioria pensam que quando morre, se acabam, vira pó e pronto. Não é assim como muitos falam. Sabemos que depois da morte, para aqueles que têm Jesus, tem uma garantia que Jesus Cristo deixou. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, Jesus vai livrar da morte. Jesus, ele veio, como diz a palavra de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo veio, pagou um grande preço, sofreu por nós para dar o acesso a entrar no paraíso, a Nova Jerusalém, céu. Então, meus amados, o que acontece para as pessoas que não fizer o que a palavra de Deus ensina, que é amar a Deus e obedecê-lo? Às vezes as pessoas pensam, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas só que tem fé incompletamente, porque tem fé em vários outros nomes que se diz ser santo. O que acontece? Quando as pessoas misturam a fé a Deus e para outros nomes que se dá de santo, termina se complicando, termina deixando Deus triste, e é por isso que às vezes acontece muitas consequências, depressão, tristeza, angústia, porque as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. E o que acontece depois da morte? Quando as pessoas não obedecem a palavra de Deus. O capítulo 12, no versículo 7, o que diz? E o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Deus, ele vai receber os espíritos das pessoas que fizeram a vontade dele. Mas os espíritos que não fizeram a vontade de Deus, o que vai acontecer? Existe um lugar de tormento, aonde foi preparado para o diabo e seus anjos. Por que preparado para o diabo e seus anjos? Porque eles se rebelaram contra Deus lá no céu. E o que aconteceu? Deus expulsou ele na terra e eles querem agora conquistar muitos adeptos. E é o que ele está fazendo. Ele quer prender as pessoas, quer fechar o coração, não deixar as pessoas acreditar nas coisas de Deus, até desfaz da Bíblia Sagrada, desfaz dos cristãos, dos crentes. O que é que ele faz? Ele faz as cabeças das pessoas, para as pessoas não procurar ir para a igreja, ficar acorrentado, amarrado, ficar sem poder aprender nada, e aí as pessoas têm facilidade de o inimigo enganar. Porque a Bíblia fala, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer ir para o inferno só, ele quer levar muitos seus adeptos. E é por isso que muitas pessoas hoje estão sofrendo na mão dele, fazendo o que ele bem quer, como às vezes acontece, muitas pessoas vão fazer oferenda a ele, acender vela para ele, e ele pediu que a pessoa tem que dar, se não dá, o diabo ele ameaça, mas se as pessoas correr para Jesus Cristo, correr para a igreja, dizer, Jesus me liberta, eu não aceito esta
desta situação em viver escravo de Satanás. Eu quero ser servo de Deus, eu quero ser uma serva de Deus. Então, através do seu pedido, da sua oração, qualquer obra de males, seja bruxaria, seja macumba, seja olho grande, não vai te atingir, porque quem tem Jesus Cristo, porque o diabo, primeiramente, ele é um derrotado. Ele só consegue vencer as pessoas que fazem a vontade dele, não é verdade? E muitas pessoas pensam que quando morre se acaba. É isso que o inimigo, meus amados, tem colocado na mente do povo para as pessoas não acreditarem na verdade. Aceite Jesus enquanto ainda está com vida. Amém?